Olá! Estamos aqui hoje ao vivo para começar a nossa conexão. Hoje estamos tendo aqui uma pequena questão com o YouTube. Estamos aqui resolvendo já para iniciar a nossa transmissão. Só um instante. É melhor talvez encerrarmos e reconectarmos novamente. Elise, bom dia. Vou pedir só um pouquinho de paciência aí para vocês, que o YouTube tá meio dando umas falhazinhas aqui pra gente iniciar. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue reconectar aqui. Só um minuto, o YouTube está, né, tentando responder aqui pra gente. Vamos ver. Como é que tá a nossa internet aqui também, né? Ok. Só um minuto. Quem faz ao vivo, né, corre o risco dessas questões acontecerem, né? Mas já entramos e vamos ver o que está acontecendo aqui com o canal do YouTube. Nosso tema hoje é um tema bastante interessante, né? E um tema que vai render financeiramente, né? Então, bem interessante esse aspecto também, né? Considerando que aqui o nosso tema é relacionamento, né? Mas que hoje a gente vai tocar em alguns pontos aí importantes do relacionamento do casal. Não estamos conseguindo, né? Fala com ele. Não fala que sai do isso. Acho que hoje a gente vai ter que ficar só aqui no Insta, porque e aqui tá rodando. Então, nosso tema hoje, gente, realmente, Ivone, bem-vinda, é um pouco sobre, né, como é que eu posso ser apoiada na vida profissional e mesmo assim fortalecer o meu relacionamento, né? É muito bom, né, ter vocês por aqui. E se você, mulher, sente que às vezes você precisa esconder os seus sonhos, né, para manter a paz no seu relacionamento, ou se o seu parceiro não te incentiva, não valoriza o que você faz e ainda às vezes diminui as suas conquistas, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como mudar isso e resgatar a harmonia entre o casal, ok? Então, bom dia, Ivone, né? Aqui nós temos, né, essa jornada
que eu vou estar iniciando com vocês, né? Já estamos caminhando nela, que eu chamei de resgate do relacionamento em até 60 dias, para você viver a sua melhor versão em equilíbrio, né? Onde você vai aprender a se posicionar com firmeza e afeto, mostrando então ao seu parceiro que a sua realização profissional fortalece o vínculo de vocês e não ameaça a relação, né? Eu sou Mônica Moraes, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos e eu já venho ajudando mulheres há mais de 20 anos que se sentem sobrecarregadas emocionalmente, distantes dos parceiros e muitas vezes invisíveis nas suas conquistas, a reconstruírem o que? Um diálogo, o respeito e a conexão nesse relacionamento, sem brigas e sem abrir mão de si mesmas, né? Porque isso é fundamental. Então, o tema da nossa conversa de hoje é como é que eu posso ser incentivada, né, na minha vida profissional e mesmo assim encontrar um apoio no meu relacionamento. E esse, gente, é um tema muito importante, porque atualmente as pesquisas têm trazido que uma das grandes causas, né, da separação dos casais, principalmente nos casais iniciais. O que é um casal inicial? É aquele casal que está em processo de construção, né? Quando, né, em geral, os casais, né, começam a construção, assim, casam, começam a trabalhar, e aí eles vão construindo, né? Primeiro a casa, né? Depois vem os filhos, o processo de educação dos filhos, todo esse arcabouço que, em geral, né, até que se constitua, né, uma família com todas as estruturas necessárias, né? Isso é o que o casal constrói logo no início da relação, ou seja, nos primeiros 10 anos, né? Então a gente chama essa primeira fase do casamento de fase de construção principalmente desse arcabouço material que vai garantir, né, não só a vida do marido, da mulher, mas também dos filhos, né, que vai dar uma garantia para que a família, né, se estruture e cresça a partir daí, né. Então, o que é importante? A gente perceber que hoje, né, que eu estava falando, as pesquisas têm trazido que esse é um tema, assim, crucial, né, porque nós estamos vivendo tempos, né, difíceis, né, do ponto de vista financeiro, onde os casais realmente têm que ter essa união, essa compatibilidade para que eles consigam estruturar a vida, né, fazer um planejamento familiar, né, financeiro, para que as coisas caminhem bem. Então, eu vou trazer também para vocês aqui, né, que essa questão é fundamental, porque essa disparidade tem acontecido, né? Muitas vezes a conta não fecha e aí fica aquela questão assim, a culpa é sua, não, é você que tinha que fazer isso, é você que tinha que fazer aquilo. Quando, na verdade, né, muitas vezes o que tem que acontecer é esse casal sentar e organizar esse projeto, essa estratégia, né, de gastos, de consumo, quem que vai colaborar com quem, né? Para vocês terem uma ideia, hoje 88%, segundo uma pesquisa, tá, do Serasa, que foi feita em 2023, que se chamou A Relevância das Mulheres nas Finanças das Famílias Brasileiras. Eles disseram que 88% das famílias, né, hoje contam com uma contribuição financeira da mulher, ou seja, 88% das famílias brasileiras têm uma participação real da mulher colaborando com as despesas, com o andamento das questões financeiras da casa. Sendo que, desses 38%, 38% das famílias, as mulheres já são as suas principais provedoras, né? E essas mulheres estão aí na faixa entre 30 a 50 anos. Então, das famílias brasileiras, 38%. Então, gente, isso é um número bastante significativo, né? Só que o nosso ponto aqui, né, é que isso não precisa ser um motivo, né, de esgarçamento da relação ou de separação. Ao contrário, isso deve ser uma possibilidade para que o casal se una, né, e crie, então,
condições para que que esse trabalho possa servir não só, né, servir a família, em geral serve a família. Então essa mulher já colabora, né, não só com o trabalho externo, mas ela colabora também organizando a contenção de gastos, né, trabalhando a questão da pontualidade nos pagamentos e evitando os desperdícios, né? Então é como se ela atuasse em vários pontos, vamos dizer, do cenário financeiro da família, onde ela consegue, né, até por uma dinâmica do feminino. O feminino ele é, né, vasto, ele consegue estar, né, em vários processos ao mesmo tempo. Isso vai dando à mulher a possibilidade, então, dela, né, conseguir atuar de modo efetivo. Porém, né, que é o nosso tema aqui hoje, muitas vezes, gente, isso não acontece de modo pleno ou harmonioso, ou que faça com que o casal verifique isso como possibilidade, né, e não como algo, né, uma ameaça. Então, se a minha mulher trabalhar, eu me sinto ameaçado porque ela vai embora, ou porque se ela ganhar mais que eu, ela é melhor que eu, né? Essas coisas, a gente sabe que essas questões existem. E é isso que precisa ser acertado, porque elas não precisariam, né? Não precisariam acontecer na vida de um casal, né? Ela basicamente poderia ser vista como um momento ou como uma situação em que requer, né, revisão, né? Requer revisão. Desde que a mulher, né, foi convocada a sair de casa para trabalhar, né, e isso, gente, é uma coisa que eu acho muito interessante. As pessoas dizem, a mulher conseguiu. Sim, a mulher conseguiu porque ela vem dando conta, mas isso, né, se deve a algo muito maior. Há um processo, né, de fragilidade do sistema que começou até lá nas guerras, né, onde muitos homens foram para a Primeira ou Segunda Guerra, não voltaram, né, e essas famílias precisavam ser, né, continuadas. Então a mulher se viu ali tendo que dar conta, às vezes, né, de muitos filhos. Então não é só que ela foi para o trabalho porque ela achou que o trabalho era uma coisa linda, não, foi uma necessidade. E a partir disso, né, quando as mulheres lá na Revolução Industrial começaram a trabalhar nas fábricas e tudo mais, isso foi gerando uma mudança de comportamento, uma mudança de forma de ver a vida e de se estabelecer as relações, né? E hoje, como eu estava falando esses dados, né, é muito comum, difícil uma família brasileira, né, onde a mulher não trabalha. Mesmo aquelas que não trabalham fora, elas trabalham, obviamente, em casa e ajudam e muito em todas essas questões que a gente está falando, na contenção dos gastos, na organização, na economia doméstica, né? Eu me lembro que quando eu estudava, a gente tinha uma matéria que se chamava Economia Doméstica, né? Enfim, e isso ajuda muito. Então, o que é, né, esse tema? É sobre a gente poder aprender a comunicar com o parceiro os sonhos, as metas, os desafios de forma clara, emocional e estratégica, né? Sem o que, gente? Sem ameaça, né? Abrindo espaço para que isso se torne um aliado, né? Para que seu parceiro se torne um aliado e não um crítico, né? Então, o marido não precisa sentir que se a mulher trabalha fora, ele vai perder o valor, de hipótese alguma. Cada um, né, dos parceiros tem sua importância na relação, tem seu ponto. E, né, o que faz um casal crescer, gente, é quando esse casal percebe que se ele se unir, né, ele vai render mais, entendeu? Porque né, 1 mais 1 dá muito mais que 2, né? A gente sabe disso do ponto de vista prático, que é assim que as coisas acontecem. Agora, o que não é, né? Não é sobre cobrar reconhecimento, forçar uma admiração. Nossa, eu estou trabalhando, você não reconhece, eu estou morta aqui, ninguém olha, né? E também não é, né, sobre competir com o parceiro, né? Olha, eu coloquei X aqui na nossa economia, eu trabalhei mais que você, né? Também não é sobre desistir dos sonhos, né? Que é alguma coisa do tipo assim, olha,
né? Eu não quero ficar brigando com meu marido, eu escuto muito isso, eu não quero brigar, então tá tudo bem, então eu não vou, né? Eu tinha um projeto, muitas vezes as mulheres, né, estudaram, né, fizeram a sua formação, têm sonhos, né? E quando elas se casam, elas não conseguem processar isso, porque a relação não permite. Então hoje é muito importante esse saber, né, que a participação da mulher, ela não é um elemento, né, para derrubar o homem de qualquer situação, muito pelo contrário, ela é um elemento onde ela vai fazer uma somatória. E aí os dois juntos, né, comunicando de forma autêntica e verdadeira, vão poder oferecer para os filhos um lar não só mais harmonioso, mas também um lar onde de repente os filhos possam ter acesso a determinadas coisas que se só um trabalhasse não teria, né? Uma escola melhor, né? Uma qualidade de vida melhor, enfim, né? Todas essas coisas aí. Então, esse tema que a gente está conversando, ele é uma oportunidade, porque, gente, quando o parceiro, né, aprende a valorizar a jornada profissional da sua parceira, ele fortalece a autoestima dela e o vínculo do casal acaba crescendo junto. Então, resgatar o apoio do outro é possível, sim, quando você aprende a se posicionar, né, com amor e clareza. Então, a forma como a mulher traz a importância desse trabalho, né? Olha, se eu conseguir trabalhar, se você me ajudar nisso em casa aqui também, né? Porque essa é uma outra polêmica que as mulheres trazem, né? Na medida em que a mulher foi para o mercado de trabalho, o homem também teve que começar a rever o seu papel dentro da casa como colaborador, né? Porque se eu estou dizendo, olha, é uma parceria, nós estamos juntos, né? Se isso aqui dá bom, os dois ganham, mas se der ruim, todo mundo perde, né? Eu vou conversar aqui com vocês, trazer o exemplo da Fabiana, que é uma das pessoas que participam aqui da mentoria presencial, que agora eu estou abrindo aqui ela no digital, né? Ela tem 40 anos, né? E ela me diz assim, que ela sempre sonhou em empreender, mas o marido dizia que era coisa de gente doida, né? E ao mudar a forma dela se comunicar com ele, dela poder expressar isso para ele, ela começou então com o apoio, ela começou a contar com o apoio emocional dele. E hoje esse marido, que era um crítico, ele é o primeiro a celebrar cada conquista do negócio que ela instaurou, né? Ela abriu uma loja. Então, por quê? Porque muitas vezes, né, o parceiro não está vendo o que aquilo realmente pode reverter para a família, né? Ou seja, para ele, de repente, uma viagem que ele está trabalhando lá, dando um duro, e só o trabalho dele não vai dar conta daquilo, né? Então, se ele percebe, né, que aquele trabalho da mulher vai ser um somatório na vida dos filhos, do casal e dele também, ele passa a apoiar. Mas para isso é importante que a mulher, né, se coloque a situação de um modo claro. Para quê? Para que essa harmonia comece a existir, que se dá através da comunicação. A Luciana, que também participa aqui da minha mentoria, ela tem 51 anos, né? E ela disse que ela voltou ao mercado de trabalho depois de anos só cuidando da casa. Então ela falou que um novo jeito, né, um novo jeito que ela foi se posicionando, o parceiro então deixou de sabotar e passou a dar um suporte real, né? Por quê? Porque esse casal especial, esse marido tinha muito medo que se ela fosse para o mercado de trabalho, né, ela ia crescer, ela não ia mais ficar na relação, ou seja, tinham fantasias que só foram possíveis de serem trabalhadas na medida em que essa mulher veio e a gente foi entendendo quais eram as questões. Porque na mentoria a gente, né, vamos trabalhar com as mulheres, mas elas trazem para a gente, né, quais as questões que os maridos trazem. Então, na medida que a gente faz essa orientação, ela consegue mudar essa forma de se comunicar e, com isso, transformar o parceiro para que ele possa, então, deixar de ser um sabotador do trabalho dela e passe a ser um suporte real. Porque esse caso é muito interessante, gente.
Muitos casais, né, e isso não é uma crítica, é uma, né, são opções, né, muitos casais fazem essa combinação, que seja, olha, a gente vai casar aqui, só que eu, né, consigo manter a casa, então eu prefiro que você fique em casa cuidando dos filhos, né, até porque, né, hoje manter um filho também numa boa escola, numa escola de permanência, é um custo alto. Então, muitas vezes, os casais fazem isso, essa combinação. A gente vai ficar por aqui, né, até que os filhos possam crescer um pouco mais. Essa primeira infância realmente é fundamental, né? As mulheres que têm a possibilidade de permanecer é muito bom, né? E aí, quando os filhos estão maiores, né, a mulher volta para o mercado. Mas o que é importante nesse caso é saber como essa combinação vai ficando, né? Como essa combinação vai ficando para que essa situação realmente aconteça, né? Então, aquilo que é combinado, vamos dizer assim, não é caro. Agora, em que idade vai acontecer essa volta? Os filhos precisam estar adolescentes ou só um pouquinho crescidos? Isso é de cada casal. E é importante a gente também dizer, né, que aquela mulher que precisa deixar logo seu filho numa instituição, ela não é menos mãe, gente, né? Ela não é uma mãe pior. Eu recebo muitas mães aqui no grupo, assim, extremamente culpadas, né? Porque deixaram os filhos e tiveram que trabalhar, né? Então, a gente vai mostrando para essa mãe que não é a quantidade de tempo também que ela passa com os seus filhotes, né? É a qualidade. Então, se ela, né, tem uma boa qualidade de final de semana ou de fim de tarde, noite, essa família consegue ser uma família pertinente, com estabilidade, com conversas, né? Isso vai passar tranquilo, né? Porque os filhos vão entender que aquela é uma condição da vida, da realidade. Aquela não é uma situação de abandono ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, essa questão da culpabilidade das mulheres também é uma questão que muitas vezes pesa em algumas escolhas, né? Agora, o que eu escuto aqui também, gente, assim, doutora, mas ele não acredita em mim, né? Não adianta eu falar, ele não acredita em mim. Então, isso pode ser porque talvez você mesma também não estava, né, se colocando na condição de quem é suficiente para aquilo que você pretende, com confiança no seu próprio projeto. Então, o apoio começa quando você mostra o seu valor com clareza, né? Quando você é clara em dizer aquilo que você pretende. Então, pesquisar sobre isso, trazer exemplos, isso tudo vai ajudando, né? Eu mesma conheço muitas mulheres que começaram em vários setores, até aqui no digital, que quando começaram era assim, bobagem, não vai dar nada, né? E na medida em que isso, né, vai se confirmando, tudo vai melhorando. Outra questão que as mulheres trazem, né, é que ele tem medo de eu ganhar mais que ele, né, e crescer mais que ele. Então, os medos, como eu estava falando antes, né, os medos, eles existem, os medos masculinos existem, né, mas se você puder caminhar, né, se você puder passar as informações corretamente para ele, né, você vai ver que você vai convidar para que ele caminhe junto com você, né, e não confrontar. E aí o medo vai diminuindo. Na medida em que as coisas vão, vão caminhando, você vai percebendo que essa confiança e que esses medos vão deixando de existir, né? Por quê? Porque esses medos fazem parte de fantasias, né? De coisas que vão ficando ali, caraminholas que muitas vezes vêm, e às vezes vêm até de gerações passadas, né? Onde situações que aconteceram em famílias, então a pessoa traz esse medo, né? Bem-vinda, Dulcineia, bem-vindo, pessoal, né? Agora, uma coisa também que a gente escuta é assim, olha, eu já tentei mostrar meus planos, mas ele também não me escuta, né? Isso, gente, porque talvez não era a hora certa de você falar, né? Ou a forma certa. Então, existe sim uma comunicação que convida e não ameaça. Então, nós temos que perceber a hora em que a gente vai, né, trabalhar uma determinada questão, em que momento a gente vai falar. Muitas vezes
as mulheres falam isso em momentos, eu trago isso no grupo para elas, né? Em que tá com uma dívida imensa, então tem que ir lá no banco, e aí traz essa questão. Muitas vezes a pessoa está com a cabeça quente, pensando, né? O que vai acontecer, como que vai resolver. Olha, eu tenho um projeto aqui, só que esse projeto muitas vezes é um pouco mais a longo prazo, então a pessoa já rejeita aquilo, dizendo, isso aí, nossa, isso aqui vai ser daqui a quanto tempo? Então já vai rejeitando. Então, por isso que, qual que é o jeito errado de fazer isso, gente? É muitas vezes se calar, né, e tentar crescer sozinha, com muita culpa, né? A gente sabe que tem mulheres que até trabalham, fazem coisas para vender ou vendem coisas, né? Às vezes até escondida do parceiro. E não é porque elas querem, né, dar-lhe um golpe, é porque muitas vezes a relação, né, de ter essa produção do trabalho está tão esgarçada que ela não vê outra alternativa a fazer isso independente, né? A fazer, eu vou só ajudar a minha amiga lá a fazer bolo, né? Mas na verdade ela está ganhando, enfim, né? O jeito errado também é exigir apoio sem preparar emocionalmente o parceiro, né? Então, assim, é chegar e dizer, olha, eu vou fazer isso, você tem que me ajudar, não quero saber sua opinião. Não é, né? Porque se vocês são um par, né, como eu falei, se der bom, todo mundo ganha. Então, tem que ter, a comunicação tem que ser limpa, clara e honesta. O que você vai fazer, seu parceiro vai ter que saber também. Bem-vindo, Luiz Fernando. Então, outra forma também errada é usar as suas conquistas como forma de provocação, né? Então eu tentei isso, eu consegui, né, chegar em casa e falar, mas também, né, você já foi lá, você não tinha conseguido empréstimo, só eu que fui, tá vendo? Porque você não sabe falar, eu que sei, tudo sou eu que tenho que fazer, eu que tenho que resolver, né? Aquele lugar de vítima, mas na verdade uma vítima um pouco soberana, porque, né, muitas vezes você chega colocando a situação como assim, né, você não sabe, você é uma pessoa ignorante e eu é que sei. Então, quando eu coloco, né, a minha forma de falar, tudo dá certo, né? E o jeito certo, né? Então, o jeito certo, gente, é se comunicar com clareza, né, e ao mesmo tempo vulnerabilidade, né? Como que é isso, né? É colocar, né, a dizer, olha, principalmente expressar os seus sentimentos sobre o seu projeto, né? Olha, eu estou pensando isso aqui, né? Eu sei de pessoas que iniciaram a fazer isso, deu certo, né? Vamos conversar com uma pessoa que já iniciou um projeto parecido para a gente ver quais foram as questões que elas enfrentaram, quais foram os medos, como aquele casal, né, lidou com isso. Isso é muito importante. Muitas vezes o casal, né, consegue ter um outro casal que já está fazendo aquela situação, que já fez mudanças na vida e consegue então se apoiar. E isso vai dando uma segurança, porque, né, nada melhor do que eu saber, se deu certo para o outro, pode dar certo para mim também, né? Isso vai mostrando uma situação mais agradável, né? Então, mostrar também um jeito certo é que a realização é um ganho para a família toda, né? Não é só um ganho meu, embora, né, eu esteja fazendo, mas o ganho é da família, né? O parceiro ajuda, né? Todo mundo ajuda, então o filho ganha, né? Todo mundo ganha. E é interessante porque muitas vezes eu percebo que algumas mulheres têm iniciado algumas atividades que elas conseguem incluir até os filhos, né? Por exemplo, se é fazer uma determinada coisa muitas vezes em casa, né, que pode surgir com mais segurança do que ir para um trabalho externo, uma produção às vezes mais caseira, e aí é interessante porque os filhos também podem participar, muitas vezes empacotando, muitas vezes ajudando, muitas vezes, né, se for maior, até fazendo uma entrega desses produtos. Então é fundamental, né, que o parceiro perceba que isso é um ganho para a família toda. E é muito interessante porque isso aí, quando os homens entendem que o trabalho feminino, né, não é uma ameaça, mas é um complemento que vai ajudá-lo na resolução dos problemas diários, eles passam a ser os maiores apoiadores, né, os maiores apoiadores, né? Então, convidar, gente, o parceiro para sonhar junto, né?
vou dizer, olha, se esse meu empreendimento aqui der certo, o que a gente vai poder fazer? Nós vamos poder fazer, né, X coisas, a gente vai poder fazer aquela viagem que a gente não conseguia, com isso a gente consegue fazer um planejamento, né, trocar de carro, né, enfim, né, trocar o fulaninho de uma escola para outra, é perceber que esse projeto, né, não é um projeto, né, do egoísmo da mulher, não, é um projeto da família, é um projeto do casal, né, um projeto da mulher, mas que vai ajudar o casal, né. Então, eu vou deixar aqui para vocês hoje um pequeno passo aqui prático, imediato, para que vocês possam fazer, que possa melhorar no dia a dia de vocês, né. Você faça hoje o seguinte exercício. Você vai anotar numa folha qual é o seu sonho profissional atual, né? Bem-vindo, Marcos. Qual é o seu sonho? O que você, né, quer para a sua vida? Tem a ver com a sua formação? Muitas vezes tem, muitas vezes não tem, né? E depois você vai escrever uma frase simples e afetuosa para dizer ao seu parceiro algo assim. Tem algo importante para mim que eu quero dividir com você. E a sua opinião é muito importante para mim. Isso, né? Você vai escrever isso e vai entregar para o seu parceiro, sem falar nada, né? Aí se ele, depois que ler, quiser sentar com você para poder começar a falar, ótimo, aí você fala, então agora a gente vai começar a falar. Só isso, gente, já abre uma nova porta para o relacionamento de vocês, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, já entra aqui no meu perfil e eu já vou convidar você para a nossa imersão que vai acontecer no dia 17 de julho próximo, às 20 horas, ok? Onde a gente vai ter um papo bem longo sobre essa questão da comunicação e como a comunicação pode alterar e muito para melhorar a vida do casal, ok? Então, se você ainda não participa aqui do meu Instagram, monicamorais.psique, já entra aqui para você saber quando a gente vai estar trazendo conteúdos novos, ok? Um grande abraço e obrigada a todos vocês.